para sua casa, para sua família. O Evangelho de Lucas, capítulo 9, do versículo 21 ao versículo 27. Assim diz o texto: ele, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarasse tal coisa, e dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, e seja morto no terceiro dia e ressuscite. Versículo 23, dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo negue-se dia a dia, toma a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, essa a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e vier a perder-se ou causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, há alguns que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus. Amém? Meus queridos irmãos, meu objetivo nessa noite é trazer à nossa memória qual a nossa responsabilidade como discípulo de Jesus. Estamos terminando o ano de 2022 e nós trabalhamos muito esse conceito, ser discípulo, ser um seguidor de Jesus. A pergunta reflexiva é: o que fazer quando seguimos a Cristo? O que nós devemos fazer quando seguimos a Cristo? Porque pode ser que durante o ano você tenha tido alguma dificuldade em seguir a Jesus, em servir Jesus. Pode ser que você está chegando aqui nesses últimos momentos do ano de 2022 e também fazendo uma pergunta: realmente, o que eu faço para seguir a Jesus? O que eu devo fazer para seguir a Jesus? Antes de explorar esse pensamento, eu peço a você que mais uma vez ore por você. Deus conhece você profundamente. Deus sabe dos seus sonhos, dos seus projetos, das suas dores. Deus conhece nesse momento e Ele pode te responder. Então tire um segundo ou 2 segundos para falar com o Senhor, dizendo: Senhor, ilumine a minha mente, que o pastor possa falar algo que venha ao meu coração, que eu possa compreender e aplicar a palavra de Deus na minha vida. Ore ao Senhor. Pai Santo, a Tua palavra foi lida. Esse é o último texto do ano de 2022. Fale conosco, ilumine nossa mente, traz luz ao nosso pensamento, ao nosso coração, algo que nós estamos procurando muito, uma resposta nessa noite, e que a palavra do Senhor, que é viva e eficaz, venha falar o meu coração e que eu possa aplicar na minha vida, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a palavra do Senhor ela é viva, a palavra do Senhor alimenta, a palavra do Senhor desperta, a palavra do Senhor nos mostra. E quando nós olhamos para esse texto, nós precisamos entender que a vida daqueles discípulos jamais seria a mesma. Eu quero dizer algo para você nessa noite: a sua vida jamais será a mesma quando você estiver seguindo o Senhor Jesus, quando você estiver aos cuidados do Senhor Jesus. Olha, o contexto anterior que foi anunciado aqui no domingo passado, falava sobre o que o povo falava a respeito do próprio mestre, do próprio Senhor. Há uma pergunta no contexto posterior, no versículo de número 20, que Jesus diz assim: mas perguntou ele: que dizes que eu sou? Então falou Pedro e disse: és o Cristo de Deus. Eu tenho que partir
desta questão. Eu tenho que partir dessa resposta, porque muitas pessoas consideram Jesus, nas melhores das hipóteses, uma pessoa igual a um grande líder como Moisés, como Elias, como Isaías, como Jeremias, como João Batista. Outros até mesmo acham que Jesus é como Buda, Maomé, Lincoln, Gandhi. E vamos ser sinceros, o Brasil e o mundo está chorando a morte do Pelé, Edson Nascimento. Seria o Pelé alguém semelhante a Jesus? Na sua forma de ser, carismático, simpático, alguém que sabia cativar as outras pessoas no mundo inteiro. As pessoas podem até não conhecer o Brasil e achar que o Brasil é uma mata, como o estado do Amazonas, mas se você sair para o exterior e falar o nome Pelé, alguém conhecidíssimo. Meus queridos irmãos, o resumo hoje do nosso texto: não há pecado nem condenação sobre os que se arrependem verdadeiramente. Eu quero dizer para todos nós que em 2022 nós trabalhamos esse conceito de arrependimento, de voltar para Jesus, de ser um servo do Senhor Jesus, alguém que possa no Senhor Jesus buscar o conforto, o consolo e o verdadeiro arrependimento. Não há pecado nem condenação sobre aqueles que voltam para o Senhor Jesus. Eu fico pensando, e eu acho que eu falava isso no exame de algumas pessoas durante essa semana, sobre como foi a vida do filho pródigo depois que ele voltou para a casa do Senhor Jesus, depois que ele recebeu o anel, depois que ele recebeu o churrasco, que mataram um boi especial, depois que ele recebeu a afetividade do pai. Como foi a vida do pródigo? Volta e meia ele vinha e pensava: poxa, eu quis ir embora, eu quis matar meu pai, eu peguei o dinheiro da minha herança, eu gastei, mas meu pai de braços abertos me acolheu, me amou, me deu o anel, e eu estou de volta à casa do meu pai. Eu me estou profundamente arrependido, porque a minha vida sem o Senhor Jesus, ela é vazia. A minha vida sem o Senhor Jesus, ela não é nada. E olhe, meus irmãos, o texto que nós lemos nessa noite é um texto que está nos outros evangelhos, em Mateus capítulo 16, versículo 21 a 28, Marcos 8, 31 e 9 a 1. É um texto que é mencionado aqui de uma forma muito ampla, falando da predição, da paixão e da ressurreição de Cristo. Nós estamos lendo pela primeira vez algo que Cristo, Ele vai trazer do fundo do seu coração e vai revelar aos seus discípulos. Veja o versículo 22, olha, é importante que eu seja morto e no terceiro dia eu ressuscito. A gente vai conversar rapidamente, a gente não tem muito tempo para expor esse texto. Se é um tempo que passa correndo, é esse tempo de vigília na virada do ano. Quando você pisca os olhos, já está dando meia-noite. Mas aqui a gente já tem um recado para a nossa vida. Você que está aqui nessa noite, você tem algum sonho que precisa ser ressuscitado. Você que está aqui nessa noite, perdeu alguma coisa que precisa ser ressuscitado. Jesus, Ele vai entrar e Ele fala sobre a vida. E Ele não fala sobre a morte. O versículo 21, Ele diz assim: mas Ele os advertiu e lhe ordenou que a ninguém dissesse nada, ficasse quieto. Veja, porque o Senhor Jesus deu essa ordem ao povo. O povo teria interpretado o termo de Messias, o enviado, como sendo um político.
O povo, na realidade, queria um político que pudesse resolver todas as coisas, que pudesse tirar a escravidão, o jugo, a corrupção que havia lá naquele período, diante do potencial do jugo romano. Eles acreditavam num líder político, e Jesus não era um líder político. Jesus era um enviado de Deus para que pudesse restaurar a vida eterna, a salvação eterna, libertar um povo de uma maneira diferencial, não do jugo, não do tacão romano, mas Jesus estava ali querendo romper com as tradições, com o jugo espiritual, com as pessoas que não conheciam bem a natureza dele. Jesus faria muitas coisas, e ele tocaria numa coisa muito importante da nossa vida, que é a religiosidade. Como está a sua vida com Deus? Ninguém vive sem ter contato com Deus. Jesus, ele veio para religar o homem ao Senhor, religar o homem a Deus. O versículo 22 diz da seguinte forma, dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, que seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, e seja morto, e no terceiro dia ressuscite. De forma característica, Jesus chama para si a característica e a qualidade, o atributo de ser ele o Filho do Homem. Isto é uma autodesignação para todos nós. Em 2022 você ouviu falar muito sobre cristologia. Nós falamos aqui muito sobre Jesus, estamos expondo o Evangelho de Jesus. E eu quero perguntar para você, qual a importância de saber e de seguir Jesus? Queridos, os sinóticos vão narrar a respeito da importância desse Jesus. Mas veja o versículo 22 e você vai compreender algumas coisas que acontecem com Jesus. O versículo 22 diz: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas. Às vezes a gente pensa só naquele Cristo histórico, no Cristo que levou o madeiro, no Cristo que teve a coroa de espinho, no Cristo que foi furado, morto, claro, ressuscitou ao terceiro dia, como ele mesmo disse aqui. Mas sabe, meus irmãos, que hoje nós ferimos Jesus Cristo, nós matamos Jesus Cristo, nós comprometemos no sofrimento do nosso Senhor Jesus Cristo toda vez que nós rejeitamos Ele. A primeira predição acerca do Messias tem essa predição, que era necessário que ele viesse, porque quando os discípulos, pela boca de Pedro, confessassem que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, Jesus deu assentimento a isso, e ele vai confirmar isso, não no plano político, mas no plano espiritual. Sabe de uma coisa? Você não é só plano físico, você é plano espiritual. Como é que nós estamos no finalizar desse ano? Como você está? Segundo, era surpreendente que o Filho do Homem, o próprio Messias, deveria sofrer e morrer sim, ele ser morto. Veja, o versículo de número 22 diz sobre isso aí. E Jesus revelou que o Filho de Deus, o Messias, tinha que submeter o sofrimento, e ele tinha que ser morto. Ele já foi morto, já ressuscitou. Mas será que você, nesse ano de 2022, matou Jesus Cristo? Sufocou Jesus Cristo? Pastor, eu não sei se eu fiz isso. Eu não sei se eu matei Jesus Cristo, se eu sufoquei Jesus Cristo, se eu fechei a porta do meu coração e não deixei Ele entrar, se Ele ficou longe. Mas sabe de uma coisa? O nosso desafio hoje, a nossa tese afirmativa hoje, é que não há pecado nem condenação sobre você, sobre aqueles que sinceramente se arrependem. Então nós estamos vivendo alguns minutos finais desse ano para a gente nos arrepender de algumas coisas que nós fizemos e dizer: Senhor, perdoa, porque eu sou fraco. Perdoa, porque eu matei o Senhor, eu feri o Senhor com a minha ignorância, com o meu coração duro, com a minha não vontade de servi-lo.
A gente pode fazer isso ainda hoje. E não há condenação. Versículo de número 23, meus amados irmãos. Então disse a todos. Veja como Mateus 8,34 trabalha, demonstra o ponto em que Jesus chama a multidão, porque a fervorosa exortação que se segue é de importância a todos. Aliás, todos há uma questão de vida ou morte, de vida eterna e oposição à morte eterna. Por isso todos, não só os 12, devem ouvir o que se segue. E aí eu quero dizer algo para você importante. Veja, do versículo 23. Todos, se alguém que vinha após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Olha para esse texto. Você consegue ver a sua vida nesse texto? Meus irmãos, todos nós, para seguirmos o Senhor Jesus, nós precisamos passar por um processo de alta negação. A si mesmo se negue. O que o texto está dizendo? Olhe para você e diz assim: Senhor, eu não sei nada. Eu não sei nada da minha vida, eu não sei nada do meu futuro. Eu sou totalmente dependente de Ti. Eu preciso de Ti a cada minuto, a cada segundo. Eu preciso passar por esse processo de autonegação todo dia. Todo dia. Isso significa que hoje eu preciso, e aqui agora você precisa dizer assim: Senhor, eu só sei que o Senhor me ama e que o Senhor cuidou de todas as coisas durante o ano de 2022. Irmãos, se a gente fosse fazer uma retrospectiva, como seria a sua retrospectiva esse ano? E eu cheguei aqui falando: poxa, foi um ano, conversando com o Mirles, foi um ano que eu fiquei doente. Esse ano eu fiquei doente. Aconteceram algumas coisas com a minha saúde sugêneres. Baixa imunidade, sistema emocional afetado. E eu falava no conselho: eu não sei se eu tive assim uma crise de angústia ou depressão. Teve um momento que eu não queria levantar da cama e a Glaucia olhava para mim: embora, o que está acontecendo? Vamos embora. O Senhor é com você, o Senhor é contigo. Sabe de uma coisa? Você é humano, nós somos humanos. Até o Covid, que eu não tinha pego Covid, no final do ano eu peguei Covid. Falei: nossa, meu Deus do céu, eu passei pela crise, por tudo isso. Mas eu posso ver sobre tudo isso o cuidado do Senhor, o amor de Deus, ao dizer: Senhor, eu preciso de Ti, sem Ti eu não vivo. Você pode falar isso agora. Você pode destruir a sua identidade. Quando você destrói a sua identidade, você está destruindo o seu eu, o seu ego, o seu achismo. Eu não sou nada, Jesus é tudo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Filho, filha, olhe para dentro de você. Veja isso. Ninguém segue ao Senhor Jesus achando que é alguém. Outro aspecto importante, veja no versículo 23, tome a sua cruz. Cruz aqui está numa analogia poética, está numa analogia. Cruz, você sabe, significa sofrimento, lugar de morte, crucificação, dor, peso. O texto diz que Jesus estava tão espancado que ele não conseguia levar aquela cruz. Então veio um siriano para levar, um Simão para conduzir, para ajudar Jesus a pegar aquela cruz, aquele madeiro. Você tem uma cruz, você tem uma luta, você tem um sofrimento, você tem uma dor. Pegue essa dor, tome essa cruz, tome essa luta e siga o Senhor Jesus. Qual foi a sua dor esse ano? Qual foi o seu sofrimento esse ano?
Aí eu posso voltar ao contexto e perguntar o que significa ir atrás de Jesus. Virem após mim. Significa, irmãos, unir-se a Cristo como seu discípulo. A figura tem base no fato dos seguidores de Jesus, não só os 12, mas também muitos outros, também você, também eu, essa igreja, porque na realidade nós somos seguidores de Jesus. Estamos indo com Jesus, por Jesus. Eu quero sumarizar esse versículo, eu poderia sumarizar no original da seguinte forma: se alguém deseja ser considerado seu adepto, então, de uma vez por todas, deve dizer adeus ao seu ego. É isso que o versículo no grego está dizendo. Decisivamente você deve aceitar a tua dor. Decisivamente você não precisa ter vergonha. Você pode voltar a ter acolhimento na casa do Senhor, na casa de Deus. A toda perseguição por amor a Deus, por amor à causa do Senhor, dia após dia, redundará num verdadeiro discípulo ou discípula do Senhor Jesus. E você deve sujeitar a sua disciplina. Final de 2022 é olhar para trás e dizer: Senhor, obrigado, porque o Senhor cuidou de mim e eu passei por essas experiências. Amados, o verso 24. O verso 24 traz para nós uma profundidade e lateralidade enorme, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, esse salvará. O que Jesus está colocando nesse versículo aqui? O que significa o indivíduo desejar salvar a sua vida? Desejar cultivar a sua vontade, desejar cultivar o seu ego, desejar cultivar aquilo que traz prazer momentâneo e não trará prazer eternamente, então perderá. O significado, o indivíduo aqui, a resposta é a sua vida, isto é, a si mesmo. Está em contrapartida com aquele que perde pela causa do Evangelho, pela causa do Senhor. Perder aqui na realidade é perder o mundo, os desejos do mundo, e olhar para Cristo. Meus queridos irmãos, note que Cristo exige devoção absoluta. Cristo, ele não negocia o seu culto, a sua adoração. Cristo, ele não é alguém que vai dividir a sua glória. Jesus exorta a cada pessoa que está ouvindo a não seguir o curso errado, o curso de voltar-se para o seu próprio interior, para voltar-se para a sua natureza, para estar em dúvida. Ele está de braços abertos. Basta uma coisa que eu estou falando aqui nessa noite: arrepender. Não há condenação sobre você quando você se arrepende. Assim diz a palavra do Senhor. O versículo de número 25 diz assim: envergonha-se se Jesus significa estar alguém tão orgulhoso de si mesmo, que não quer nada com ele, Jesus, e com a sua palavra. De tais pessoas Jesus também se envergonhará. Em seu regresso ele rejeitará e as condenará. Mateus capítulo 25, 41 a 46. Note a autodesignação de Cristo, o Filho do Homem. No verso 22, o Filho do Homem é aquele que está vindo acima, intrínseco de todos. Jesus conclui essa declaração no versículo 26, mas no versículo 25 há uma pergunta que eu quero colocar para você: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e vier perder-se ou causar dano a si mesmo? Essa é uma pergunta que a gente precisa responder para nós. Como você está em relação a isso? Olha, o texto já falou de autonegação, o texto já falou de processo de seguir ao Senhor. O texto agora está falando de um processo mais amplo, de
de um processo em que nós devemos desejar ganhar a vida eterna. Toda riqueza, toda glória do mundo um dia passará. Quantas pessoas morreram no ano 2022? A gente viu isso ontem na retrospectiva. Celebridades, atores, gente da literatura, gente do cinema, gente do futebol. Quantas pessoas? Pessoas famosas, pessoas anônimas. Quantos anônimos estão já com o seu processo consumado? E nós estamos aqui nessa noite, meus irmãos, para termos um ato único. Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Eu coloco a minha boca no pó. Eu direciono a minha vida para Jesus. Jesus te ama profundamente. Irmãos, eu quero terminar essa nossa reflexão. Eu posso olhar para esse texto e posso voltar àquela pergunta: o que fazer quando seguimos a Cristo? O próprio Jesus responde essa pergunta. Em primeiro lugar, o que você deve fazer para seguir a Cristo hoje? Se você quiser seguir a Cristo hoje, o que você deve fazer? É simples. Olha o que o texto diz, é simples. Em primeiro lugar, negue a si mesmo. Negue a si mesmo. Significa substitua os anelos da própria natureza pecaminosa pela disciplina de Cristo. Se você sofreu alguma disciplina, é porque Ele te ama profundamente, Ele te quer perto. Segundo lugar, tome a sua cruz. A cruz é pesada, mas ela precisa ser carregada nessa jornada como discípulos de Jesus. Qual é a nossa cruz, irmãos? Cada um de nós temos a nossa cruz. Terceiro, siga-me. Siga-me. Essa é uma ordem, não é um convite. Jesus não está dizendo: se você quiser, você venha. Ele diz: siga-me. Isso só será possível se você, por meio da graça e debaixo do poder de Deus, seguir a Jesus. E isso tem que ser diariamente. Hoje, sabe qual é o processo de terapia ou processo terapêutico de uma pessoa dependente do alcoolismo? Hoje, somente hoje, eu não bebi. Amanhã, hoje, somente hoje, eu não bebi. Sabe qual é o processo terapêutico do cristão? Hoje e somente hoje, eu me nego para que Cristo possa nascer em mim. Eu tomo a minha luta, a minha dor, o meu sofrimento e sigo a Jesus. Hoje e somente hoje, cada dia. O que mais esse texto nos ensina? Porque quem quiser salvar a sua vida perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa salvará. Irmãos, o que é a life? O que é a vida? A sua vida sem Cristo não é nada. A nossa vida com Cristo é um novo, é o kalos do grego, é aquele vinho novo que Jesus fez naquela festa. Lembra da primeira transformação de Jesus? Foi numa festa de casamento. Ele foi lá, o vinho acabou, e aí a mãe de Jesus disse assim: fazei tudo que o mestre diz. E ele pegou a água, e aquelas águas se transformaram nos melhores vinhos existenciais daquele período e de hoje, porque a água com Jesus é um vinho precioso. Sua vida está uma água, com Jesus será transformada. Sua vida está sem esperança, com Jesus terá esperança. É o kalos. Você quer isso para 2023? Amém. O novo é com Jesus. Confia aí, leva fé no que eu estou falando. Sem Cristo, o que será do novo ano se você perder a sua vida? Nós não sabemos quanto tempo nós temos de vida, isso é fato.
A vida é um vapor, é uma neblina, é um matinho. A vida passa. Irmãos, parece que foi ontem que eu ficava pensando assim, quando eu tiver 50 anos, ixi, meu Deus do céu, 50 já chegou, já passei dos 50. Esse ano passou tão depressa, pode anotar aí, já foi um ano. Tudo está passando rapidamente. O que você está fazendo com a sua vida? Você quer salvar ou perder? Perder por minha causa e por meu evangelho é salvar-se. Jesus te convida hoje, moço. Jesus te convida hoje, menina, moça. Ele quer te dar a salvação. Mas ainda há um último aspecto desse sermão. Como discípulo de Jesus, você que é crente, batizado, frequenta essa igreja, aqui a gente está com muitos irmãos nessa noite, louvado seja Deus. Eu quero fazer uma pergunta para você que é crente há muito tempo, que serve na Assembleia de Deus, serve na Presbiteriana de Valparaíso, serve na igreja aqui de Santa Maria, você que é irmão em Cristo Jesus. Eu quero fazer uma pergunta para você, meu irmão, com muito jeitinho, como discípulo de Jesus. Qual é a certeza que você tem que levar daqui nessa noite? Faltam 15 minutos para virar o ano. Qual é a certeza que eu tenho que levar daqui como discípulo de Jesus? Olha para o texto. O texto responde: não há pecado, nem condenação sobre aqueles que arrependem. Essa é a nossa convicção. Você pode ser o mar da Galileia, ou você pode ser um mar morto. Vamos pensar sobre essa diferença. O que é o Mar da Galileia? Jesus trabalhou a orla do Mar da Galileia. O Mar da Galileia gerava vida, peixe, economia saudável para aquela região. Como um rio estreito ia descambar no Mar da Galileia, como um rio tão estreito vai descambar no mar em gigante, assim é a nossa vida, ela está fluindo, aí nós estamos caminhando, e nós estamos levando, o tempo vai passando, e a sua vida está produzindo fertilidade, ou a sua vida está produzindo um mar salgado, que não há vida, que não há peixe, que é o mar morto. A sua vida produz fertilidade, ou a sua vida está produzindo morte? Você é Mar da Galileia, o Mar Morto. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos ficar em pé nesse momento. Eu quero chamar o Ministério de Cânticos já para segura a oportunidade. Mas enquanto eles estão vindo, eu quero orar. Algum pedido de oração nessa noite? Levante a sua mão. Quero orar com você. Não precisa falar o seu pedido de oração. Amém. Amém. Qual o seu pedido de oração para você? Leve a Deus para que haja vida. Você veio essa noite para buscar vida, vitória. Você veio essa noite para que a sua vida possa ser um mar da Galileia, não um morto, onde só tem saúde, peixe morto, ninguém vive. Hoje, se você se arrepender e olhar para Jesus, não há mais condenação. Ele já perdoou, já te perdoou. Vamos orar. Feche os olhos. Ó Pai Celeste, quantas e quantas vezes no nosso coração a mágoa, a ira, a dor, quantas e quantas vezes nós estamos produzindo, Senhor, a amargura, a tristeza,
queremos a vingança, não entendemos o propósito, Senhor. Mas Tu sabes de todas as coisas, e nós estamos aqui com os nossos corações, ó Deus, contritos e arrependidos. Ó Deus, que 2023 seja realmente um ano especial para todos nós, que venhamos pegar a nossa dor, a nossa cruz e seguir o Senhor. Porque a melhor coisa é seguir o Senhor, porque contigo